2 dias antes do casamento, os pais ricos do meu noivo me entregaram um acordo pré-nupcial, sorrindo como se já tivessem vencido. Mal sabiam eles que eu tinha 7 milhões de dólares, um advogado afiado e um plano mestre que apagaria aqueles sorrisos presunçosos para sempre. Assine aqui, aqui, e coloque suas iniciais aqui. Elizabeth Santos colocou a caneta dourada na bancada da minha cozinha com a precisão de quem joga uma mão de pôquer vencedora. Faltavam apenas 2 dias para eu me casar com o filho dela, André, e ela escolheu este exato momento, 19h47 de uma quinta-feira, para chegar, sem avisar, ao meu apartamento, acompanhada de seu marido Pedro Yamamoto e de um acordo pré-nupcial de 30 páginas. André estava misteriosamente incomunicável, preso em depoimentos urgentes, que agora eu suspeitava serem tão fabricados quanto o sorriso de Elizabeth. Ela me observava enquanto eu lia os parágrafos iniciais do documento, seus dedos com unhas perfeitas batucando uma vez na bolsa Prada, saboreando o que ela presumia ser a minha rendição total. O acordo não era apenas injusto. Ele foi projetado para me apagar financeiramente de qualquer futuro que eu pudesse construir com André. O que Elizabeth não sabia, o que ela nunca se preocupou em investigar durante 3 anos, me tratando como um caso de caridade que seu filho havia encontrado, era que eu tinha 7 milhões de dólares em herança, uma empresa de tecnologia próspera e Mário Reis, o advogado mais implacável de Rio de Janeiro, na minha descagem rápida. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu virava cada página, embora por dentro minha mente voltasse 5 anos no passado, quando essa fortuna escondida se tornou minha. A vovó Sofia viveu no mesmo bangalô simples, em um bairro de classe média por 40 anos, cultivando tomates no quintal e remendando roupas em vez de comprar novas. Quando Mário Reis me chamou ao escritório dele após o funeral dela, eu esperava talvez alguns milhares de dólares ou algumas joias de família. Em vez disso, ele empurrou uma pasta sobre sua mesa de mogno que me fez questionar a própria realidade. 7 milhões de dólares acumulados ao longo de décadas de investimento paciente, disfarçados por trás de roupas de brechó e cupons de desconto. Sua avó começou a investir em 1962 com $200 da venda de seu anel de noivado, depois que seu avô morreu. Mário explicou, sua voz carregada de profundo respeito. Ela estudava o mercado como outras pessoas estudam as escrituras. Cada dividendo reinvestido, cada oportunidade cuidadosamente analisada. Ela viveu como se não tivesse nada porque queria que você tivesse tudo, mas mais importante, queria que você tivesse liberdade. Eu saí daquele escritório e voltei para a minha vida como se nada tivesse mudado. Meu carro ainda tinha a amassadura no para-choque de uma manobra de estacionamento desastrosa. Meu apartamento de um quarto perto de Lapa ainda precisava que a torneira do banheiro fosse mexida de um jeito específico para parar de pingar. Minha empresa de software educacional ainda funcionava em um escritório apertado com móveis de segunda mão. Apenas minha irmã Juliana sabia a verdade, e mesmo ela precisou ver os extratos 3 vezes antes de acreditar. O dinheiro se tornou minha bússola secreta, guiando decisões sem que ninguém soubesse que ele existia. Ele me permitiu recusar ofertas de capital de risco que teriam tirado o controle da minha empresa. Ele me permitiu escolher relacionamentos baseados em conexões genuínas, em vez de necessidade financeira. Mais importante, ele me permitiu ver quem as pessoas realmente eram, quando pensavam que eu não tinha nada a oferecer além de mim mesma. Essa filosofia me levou ao gala da Fundação Palmeiras há 3 anos. Minha empresa havia doado um software de aprendizado adaptativo para o programa de alfabetização deles, e comparecer ao evento de arrecadação de fundos fazia parte da parceria. Eu estava perto da mesa do leilão silencioso,
maravilhada com a audácia de alguém pedir $30.000 por algo que parecia raiva expressa em tinta acrílica, quando André Santos apareceu ao meu lado. Eu estava olhando para essa peça por 10 minutos, ele disse, inclinando a cabeça para a tela. Ou estou perdendo algo profundo, ou estamos todos fingindo que o imperador está vestido. Sua honestidade naquele salão cheio de pretensão me pegou de surpresa. Passamos as 2 horas seguintes perto daquela mesa de leilão. Ele fazendo perguntas genuinamente interessadas sobre como meu software se adaptava a diferentes estilos de aprendizado, e eu surpresa por encontrar um herdeiro de fortuna que realmente entendia de educação algorítmica. Ele nunca mencionou o escritório de advocacia de sua família ou seus imóveis. Ele era simplesmente André, um homem curioso sobre a tecnologia que poderia ajudar as crianças a aprender. Nosso relacionamento cresceu lentamente, organicamente. O café se tornou almoço, que se tornou jantar, que se tornou fins de semana inteiros explorando os bairros de Rio de Janeiro. Ele nunca sugeriu restaurantes que eu não pudesse pagar. Nunca presumiu que eu largaria tudo pela agenda dele. Nunca me fez sentir como alguém do lado errado da divisão econômica que ele havia cruzado para ficar comigo. Foram 3 anos de manhãs de sábado no mercado de produtores da cidade, onde ele carregava minhas compras de vegetais exageradas, sem reclamar. 3 anos de experimentos culinários na minha cozinha pequena, que acionavam alarmes de fumaça e resultavam em pedidos de comida para a viagem. 3 anos de debates que variavam de discussões sérias sobre a desigualdade na educação a argumentos apaixonados sobre se pizza de massa grossa era realmente pizza ou uma caçarola disfarçada. Nenhum de nós falava sobre dinheiro. Ele não ostentava a riqueza de sua família. Eu não revelava a minha. Existíamos nessa bolha onde a conexão importava mais do que saldos bancários, onde o nome de sua família era apenas letras em uma campainha, onde minha origem era irrelevante em comparação com nosso futuro. O pedido de casamento veio no nosso lugar favorito no Parque do Flamengo, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, enquanto o sol pintava o céu em tons de âmbar e rosa. Ele tirou o anel Art Deco de sua avó, não um diamante enorme projetado para impressionar, mas uma esmeralda sutil, cercada por pérolas, que havia resistido a 70 anos de casamento. Eu sei que você poderia construir uma vida incrível com ou sem mim, ele disse, suas mãos tremendo um pouco. Eu só espero que você escolha construí-la comigo. O planejamento do casamento começou com intenções puras. Queríamos algo elegante, mas íntimo. Talvez 60 pessoas focadas na celebração, não no espetáculo. Escolhemos uma data, um local pequeno. Começamos uma lista de convidados simples. Então Elizabeth Santos desceu como um sistema de tempestades. Querida, ela disse no nosso primeiro almoço de planejamento, embora o carinho parecesse afiado, não caloroso. A família Santos tem certas expectativas. Nosso círculo estará observando. Este casamento reflete não apenas em você e André, mas em gerações de legado familiar. Cada reunião trazia novas invasões. A lista de convidados inchou para 200. O local simples se tornou o grande salão do Hotel Copacabana Palace. Minha seleção de vestido foi considerada peculiar e rejeitada. As flores que eu havia escolhido eram pedestres. O bolo era sem inspiração. André tentou mediar, mas eu o vi encolher na presença de sua mãe, voltando ao menino que havia aprendido que resistência significava exaustão. Agora, de pé na minha cozinha com a granada pré-nupcial deles em minha bancada, entendi que o casamento sempre foi um prelúdio para este momento. Cada comentário desdenhoso sobre minhas escolhas, cada suposição sobre minha incapacidade de pagar pelos padrões deles, cada lembrete sutil de sua generosidade. Tudo foi uma preparação para essa emboscada. Pedro pigarreou, impaciente. Precisamos resolver isso hoje à noite, Rafaela.
O casamento é em 2 dias. Eu levantei os olhos do documento, encontrando o olhar expectante de Elizabeth. Eles pensavam que haviam me encurralado. Tarde demais para cancelar sem humilhação. Perto demais para negociar de forma justa. Tão repentino para recusar sem parecer a caçadora de fortunas que eles já haviam decidido que eu era. O que eles não contavam era com o verdadeiro presente da vovó Sofia. Não apenas o dinheiro, mas a lição que o acompanhava. O verdadeiro poder não é o que você exibe. É o que você mantém em reserva, esperando o momento perfeito para revelá-lo. Eu coloquei o acordo pré-nupcial com cuidado, meus dedos demorando no papel grosso. A cozinha de repente parecia menor com Pedro e Elizabeth Santos nela, a presença deles enchendo meu espaço modesto com um peso opressor. Eu precisava de tempo para pensar, para processar o que eles estavam exigindo, mas Elizabeth já estava batucando suas unhas perfeitas em sua bolsa, impaciente pela minha conformidade. Na manhã seguinte ao pedido de casamento de André, tudo mudou. Mal terminei meu café quando meu telefone tocou às 7 horas. A voz de Elizabeth era doce como mel, mas havia aço por baixo. Querida, nós simplesmente temos que discutir locais. Eu me dei a liberdade de agendar compromissos no Fairmont e no Península. Ambos têm disponibilidade para o próximo junho. Eu mencionei o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o lugar onde André e eu passamos inúmeras tardes de domingo, onde ele me disse pela primeira vez que me amava perto do jardim japonês. A risada de Elizabeth foi curta e desdenhosa. Oh, Rafaela, isso é encantador, sério, mas dificilmente apropriado para o nosso círculo. O nome Santos carrega certas expectativas. Um local ao ar livre? E se chover? O que o senador Lídia Rocha pensaria? Ou o juiz Adélia Vieira? Aquela primeira conversa definiu o padrão. Cada sugestão que eu fazia era recebida com condescendência gentil. Cada preferência descartada como ingênua ou inadequada. Quando eu dirigi até a mansão deles em Búzios para discutir os planos do casamento, os olhos de Elizabeth percorreram meu carro com desdém mal disfarçado. Dentro da casa deles, ela me estudou como uma antropóloga, examinando uma espécie estrangeira, notando meu vestido de loja de departamento, meus sapatos, o jeito que eu hesitava antes de escolher o garfo correto no jantar. 3 meses depois de nosso noivado, Pedro finalmente mostrou sua intenção. Ele convidou André e eu para jantar em seu clube particular, o tipo de lugar onde a afiliação era herdada, não conquistada. Os painéis de madeira escura e as cadeiras de couro cheiravam a dinheiro antigo e preconceitos mais antigos ainda. Entre o prato de sopa e o peixe, Pedro começou seu interrogatório. Então, Rafaela, essa sua empresa de software, quais são suas margens de lucro? Ele perguntou casualmente, como se estivesse discutindo o clima, mas seus olhos eram afiados, calculistas. Estamos indo bem, respondi com cautela. Somos lucrativos há 2 anos. Números reais, querida. Nos negócios, lidamos com especificidades. O tom dele sugeria que ele duvidava que eu entendesse de negócios de verdade. Nossas margens são saudáveis para o setor de tecnologia educacional. Eu desviei, desconfortável com a sondagem dele. Ele passou para os meus pais. Ambos professores, André me diz, de escola pública. Sim, minha mãe leciona na 3ª série. Meu pai, história no ensino médio. Profissão admirável. Pedro disse em um tom que sugeria o oposto. Embora eu imagine que as restrições financeiras foram desafiadoras na sua infância, os empréstimos estudantis devem ser substanciais. André se moveu desconfortavelmente ao meu lado, sua mão encontrando a minha debaixo da mesa. Pai, eu não acho... Apenas conhecendo melhor sua noiva, filho. Certamente isso é natural. Pedro continuou seu interrogatório por 3 pratos, extraindo informações sobre o aluguel do meu apartamento, os pagamentos do meu carro, até mesmo minha pontuação de crédito, através de perguntas habilmente disfarçadas.
Eu desviei o que pude, mas ele era habilidoso nesse tipo de extração. O que eu não contei a ele foi que meus empréstimos estudantis foram pagos no dia seguinte à herança da vovó Sofia, que minha pontuação de crédito era impecável, que eu poderia ter comprado uma casa à vista, mas escolhi alugar porque valorizava a flexibilidade em vez do status de propriedade. Ele estava construindo um perfil meu como uma empreendedora que lutava, de origem modesta, alguém que precisava da família Santos mais do que eles precisavam de mim. A batalha da lista de convidados foi a mais reveladora. André e eu fizemos nossa lista juntos. 60 pessoas que realmente importavam para nós. Meus amigos da faculdade, os amigos dele da faculdade de Direito, nossas famílias, os colegas que se tornaram amigos. Elizabeth deu uma olhada e puxou sua própria lista. Eu me dei a liberdade de adicionar alguns nomes. Ela disse, entregando-me 3 páginas datilografadas. 70 nomes adicionais, nenhum dos quais eu reconhecia. Elizabeth, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Bem, claro que não, querida. Eles são associados de negócios de Pedro, membros do nosso clube, pessoas que esperam convites para eventos da família Santos. Seus amiguinhos de empresa são charmosos, tenho certeza, mas este casamento exige um certo calibre de convidado. A forma como ela disse, amiguinhos de empresa, fez meus dentes se apertarem. Eram programadores brilhantes, professores dedicados, pensadores inovadores que estavam mudando a tecnologia educacional. Mas para Elizabeth, eles não eram ninguém porque não passavam os verões na praia ou tinham prédios com o nome de suas famílias. Talvez possamos comprometer, sugeri, adicionar 20 dos seus nomes essenciais. O sorriso dela era afiado como uma lâmina de barbear. Rafaela, você precisa entender uma coisa. Quando você se casa com André, você não está apenas se casando com ele. Você está se casando com a família Santos. Nossa reputação, nossas conexões, nossa posição, tudo se torna seu. Mas esse privilégio vem com responsabilidades. André tentou intervir, mas Elizabeth o calou com um olhar que eu a vira usar antes. Aquele que o lembrava de quem controlava o fundo fiduciário, quem segurava a bolsa da família, quem poderia tornar sua vida confortável ou complicada. Foi durante a prova do meu vestido de noiva que Juliana finalmente disse o que eu estava tentando não pensar. Elizabeth insistiu em vir, embora eu tivesse convidado apenas minha irmã e minha melhor amiga, Âmbar. Ela andou ao meu redor enquanto eu estava na plataforma, examinando o vestido elegante que eu havia escolhido. É muito simples, ela pronunciou. Você não acha que uma noiva Santos deveria causar mais impacto? Eu conheço um estilista que poderia criar algo mais adequado. Depois que ela saiu, Juliana me puxou para um café ao lado. Sua expressão era séria de um jeito que me deu um frio na barriga. Rafaela, eu preciso dizer uma coisa, e talvez você não queira ouvir. Juliana, não, escute. Eu estou observando isso há meses. Elizabeth está estabelecendo domínio. Cada crítica, cada sugestão, cada vez que ela anula suas escolhas, ela está te treinando para se submeter. Ela está testando o quanto você vai se dobrar antes de se quebrar. Eu quis protestar, dizer que ela estava exagerando, mas as palavras não vinham. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu já vi isso antes. Juliana continuou. Minha amiga da faculdade, lembra da Renata? Os sogros dela fizeram a mesma coisa. Começou com o planejamento do casamento, depois foi onde eles moravam, como criavam os filhos. Cada decisão importante. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela tinha se perdido completamente. André não é assim, eu disse, mas até eu ouvi a incerteza em minha voz. Talvez não, mas ele também não está enfrentando eles, está? Quando Elizabeth descarta suas escolhas, onde ele está? Quando Pedro te interroga como se você estivesse se candidatando a um emprego, o que André faz? Ela estava certa, e eu sabia disso mesmo naquela época.
André seguraria minha mão debaixo da mesa, se desculparia em particular depois, prometeria que as coisas seriam diferentes após o casamento. Mas quando importava, quando seus pais estavam ativamente me diminuindo, ele recuava para o filho complacente que eles haviam criado. Juliana segurou minha mão sobre a mesa. Você é brilhante, Rafaela. Você construiu uma empresa do nada. Você não precisa da aprovação do dinheiro ou das conexões deles. Por favor, seja cuidadosa. Por favor, lembre-se de quem você é. Agora, de pé na minha cozinha com Pedro checando o relógio e o sorriso satisfeito de Elizabeth crescendo a cada segundo do meu silêncio, eu me lembrei do aviso de Juliana. Eles estavam construindo este momento há meses, cada pequena rendição me preparando para esta capitulação final. Eles me perfilaram, me categorizaram e decidiram que eu era alguém que eles poderiam controlar. Eles não tinham ideia do quão errados estavam. Eu olhei para cima da bancada onde o acordo pré-nupcial estava como uma declaração de guerra. Os lábios perfeitamente pintados de Elizabeth se curvaram em um sorriso mais largo, enquanto ela me observava processar o que eles estavam exigindo. Pedro se aproximou, criando um semicírculo sutil que fazia minha pequena cozinha parecer uma armadilha. Eu podia sentir meu pulso batendo na garganta, mas mantive minha expressão neutra, usando todas as lições que a vovó Sofia havia me ensinado sobre nunca mostrar suas cartas cedo demais. Eu preciso ler isso minuciosamente, eu disse, pegando o documento com mãos firmes, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Certamente vocês entendem a importância de revisar documentos legais com cuidado. A risada de Elizabeth foi leve e venenosa. Não há realmente nada de complexo nisso, querida. Proteções padrão que qualquer família de posses exigiria. Eu assinei algo semelhante quando me casei com Pedro há 32 anos. Mas enquanto eu folheava as páginas, meu olhar treinado captou detalhes que me reviraram o estômago. Isso não era proteção. Era a aniquilação financeira completa, disfarçada em terminologia legal. O documento especificava que quaisquer bens adquiridos durante o casamento permaneceriam de propriedade exclusiva de André. Quaisquer empreendimentos comerciais que eu iniciasse ou expandisse poderiam potencialmente cair sob cláusulas de empresa conjugal, que poderiam dar à família Santos direito à minha propriedade intelectual. Havia até uma cláusula sobre presença em mídias sociais e representação pública que, essencialmente, exigiria que eu obtivesse aprovação antes de fazer qualquer declaração pública que pudesse impactar a reputação da família Santos. Esta cláusula aqui, eu disse, apontando para uma seção particularmente escandalosa, sugere que qualquer tecnologia ou material educacional que eu desenvolvesse durante nosso casamento poderia estar sujeito à supervisão da família Santos. Isso afeta minha empresa existente. Pedro acenou com a mão de forma desdenhosa. Apenas se esses desenvolvimentos usarem recursos ou tempo conjugais. Certamente você não planeja negligenciar seu casamento por seu pequeno negócio de hobby. A condescendência na voz dele quando ele disse pequeno negócio de hobby me fez querer jogar o documento na cara dele. Minha empresa tinha contratos com 12 distritos escolares e havia ajudado mais de 10.000 alunos a melhorar seus níveis de leitura. Mas para ele, era um hobby porque não gerava o tipo de riqueza que ele reconhecia como legítima. Eu vou precisar que meu advogado revise isso, eu disse firmemente, fechando o documento. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O sorriso de Elizabeth desapareceu, substituído por algo frio e afiado. Isso não será necessário. Precisamos que isso seja assinado hoje à noite. Hoje à noite. O casamento é em 2 dias. Precisamente por isso que isso precisa ser resolvido imediatamente, disse Pedro, seu tom mudando de desdenhoso para ameaçador. Nós investimos recursos consideráveis neste casamento. O Hotel Copacabana Palace, as flores, o catering,
US$ 90.000 para ser exato. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Mas estamos preparados para cancelar tudo se necessário. O número foi feito para me intimidar, para me fazer sentir culpada pelo dinheiro que eles gastaram. O que eles não sabiam era que US$ 90.000 era menos do que meu portfólio de investimentos rendia em um bom trimestre. Vocês estão me dando um ultimato? Eu perguntei, querendo clareza absoluta sobre o que estava acontecendo. Elizabeth tirou uma caneta Montblanc de sua bolsa, colocando-a na bancada ao lado do documento com precisão teatral. Estamos te dando uma escolha. Assine o acordo agora, ou ligaremos para o Hotel Copacabana Palace em 1 hora e cancelaremos tudo. Você pode explicar a 200 convidados por que o casamento foi cancelado. E André? O que ele diz sobre isso? Pedro e Elizabeth trocaram um olhar rápido que me disse tudo o que eu precisava saber. André entende as obrigações familiares, disse Pedro com cautela. Ele sabe que proteger o legado Santos é de suma importância. Então ele sabe que vocês estão aqui, me apresentando este ultimato 2 dias antes do nosso casamento? André está em depoimentos, disse Elizabeth suavemente. Suave demais. Isso não podia esperar pela agenda dele. Eu peguei meu telefone. Então vocês não se importarão se eu ligar para ele. Ele não pode ser incomodado durante os depoimentos, disse Pedro rapidamente. Você sabe como são essas questões legais. Eu disquei de qualquer forma. O telefone tocou uma vez, antes de ir para a caixa postal. Alguém havia recusado a ligação. Tentei novamente. Mesmo resultado. Na terceira tentativa, a assistente de André, Renata, atendeu. Oi, Renata. Preciso falar com André urgentemente. Sinto muito, Sra. Santos, mas o Sr. Santos está em depoimentos e não pode ser incomodado. Atrás da voz profissional de Renata, ouvi algo que me gelou o sangue. O som distinto de um ambiente de restaurante. Taças tilintando, conversas abafadas, alguém rindo. André não estava em depoimentos. Ele estava almoçando em algum lugar enquanto seus pais me emboscavam na minha própria casa. Obrigada, Renata, eu disse, encerrando a ligação. Olhei para Pedro e Elizabeth. Realmente olhei para eles. Eles estavam na minha cozinha como conquistadores, inspecionando um território capturado, absolutamente certos de sua vitória. Eles orquestraram toda essa emboscada. O momento, a ausência de André, a pressão do casamento iminente. Eles me perfilaram como alguém sem recursos, sem opções, sem poder. Alguém que desmoronaria diante da potencial humilhação de um casamento cancelado. Vocês precisam sair, eu disse que calmamente. As sobrancelhas de Elizabeth se levantaram. Com licença, saiam do meu apartamento, agora. O rosto de Pedro ficou vermelho. Agora escute aqui, mocinha. Não, vocês escutem. Eu peguei o acordo pré-nupcial e o segurei entre nós. Vocês vieram à minha casa sem serem convidados. Tentaram me coagir a assinar meus direitos. E fizeram isso enquanto garantiam que seu filho não pudesse interferir. Isso não é uma negociação. É uma emboscada. E eu não reajo bem a emboscadas. Se você não assinar isso hoje à noite, não haverá casamento, disse Pedro, sua voz caindo para um rosnado. Então essa é uma decisão que vocês estão tomando. Eu respondi, surpresa com o quão calma eu soava, quando por dentro eu estava gritando. Vocês estão escolhendo cancelar o casamento do filho de vocês, porque eu não vou abrir mão do meu futuro sem aconselhamento jurídico. Expliquem isso para seus 200 convidados. Elizabeth se aproximou, seu perfume opressor no meu pequeno espaço. Você está cometendo um erro terrível. Você realmente acha que André vai escolher você em vez de sua família? Em vez de sua herança? Em vez de tudo o que ele conheceu em sua vida inteira? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Era a mesma pergunta que eu estava evitando por meses. Aquela que sussurrava em momentos de silêncio, quando André não conseguia me defender das crueldades sutis de sua mãe ou dos comentários desdenhosos de seu pai. Eu acho que vamos descobrir, eu disse, encontrando o olhar dela firmemente. Pedro pegou a caneta que Elizabeth havia colocado na bancada,
estendendo-a para mim mais uma vez. Última chance, Rafaela. Assine agora. Tenha seu casamento de conto de fadas e todos ficam felizes. Recuse e amanhã de manhã, cada pessoa naquela lista de convidados saberá que você se recusou a assinar um simples acordo pré-nupcial. O que você acha que eles vão presumir sobre seus motivos? Foi jogado com maestria, ameaçando não apenas o casamento, mas minha reputação. No mundo deles, recusar um acordo pré-nupcial me marcaria exatamente como a caçadora de fortunas que eles sempre suspeitaram que eu era. Eles esperavam que eu desmoronasse sob o peso daquela potencial vergonha. Em vez disso, eu caminhei até a minha porta e a abri. Saiam. Eles saíram, mas Elizabeth se virou no limiar. Você tem até amanhã às 9 horas. Se não tivermos sua assinatura até lá, eu pessoalmente ligarei para cada convidado e fornecedor. E Rafaela, quando André tiver que escolher entre você e todo o resto, lembre-se de que você forçou essa escolha. A porta se fechou atrás deles, com um clique suave que soou como o fim de tudo o que eu havia construído com André. Fiquei lá por um momento, minha mão ainda na maçaneta, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Então eu fui até meu telefone e rolei para um contato que não ligava há meses. Mário Reis atendeu no segundo toque. Rafaela. Que surpresa agradável. Mário, eu preciso de você. Hoje à noite, a família Santos acabou de tentar me emboscar com um acordo pré-nupcial 2 dias antes do meu casamento. Houve uma pausa. Então a voz de Mário se tornou afiada como uma lâmina. Estarei aí em 1 hora. E Rafaela, não assine nada. Não concorde com nada. E documente tudo o que você se lembra sobre essa conversa enquanto ainda está fresco. Eu desliguei com Mário e imediatamente abri meu notebook, meus dedos voando sobre o teclado, enquanto eu documentava cada detalhe da emboscada dos Santos, enquanto as palavras deles ainda ardiam frescas em minha memória. O jeito que Elizabeth sorriu enquanto me observava ler a sentença de morte financeira deles. O tom desdenhoso de Pedro quando ele chamou minha empresa de hobby. O momento calculado da ausência de André. Cada detalhe importava agora. 45 minutos depois, Mário Reis estava na minha porta, sua maleta gasta em uma mão e um bloco de notas legal na outra. Aos 73 anos, ele se movia com a energia proposital de alguém que havia passado 5 décadas desmantelando valentões corporativos e contratos predatórios. Seu terno cinza estava impecável, apesar da hora tardia. O cabelo prateado perfeitamente penteado como sempre. Mostre-me o documento, ele disse sem preâmbulo, sentando-se à minha mesa de jantar e pegando seus óculos de leitura. Eu entreguei a ele o acordo pré-nupcial. Então servi café para nós dois enquanto ele lia. Os únicos sons em meu apartamento eram o farfalhar das páginas e a ocasional inspiração forte de ar, enquanto Mário encontrava cláusulas particularmente escandalosas. Sua expressão ficou mais sombria a cada página, as rugas em sua testa se aprofundando. Após 20 minutos, ele colocou o documento e tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz. Em 47 anos de prática jurídica, eu já vi alguns acordos predatórios. Isso não é apenas predatório, é aprisionamento financeiro envolto em linguagem legal. Eles podem impor isso se eu assinar? Seria legalmente vinculante, embora algumas cláusulas possam não se sustentar sob escrutínio. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eles não estão tentando proteger bens. Eles estão estabelecendo posse. Veja esta cláusula de propriedade intelectual. Qualquer tecnologia educacional que você desenvolver durante o casamento poderia ser reivindicada como propriedade conjugal, sujeita ao interesse da família Santos. Sua empresa existente poderia ser comprometida. Mário pegou seu bloco de notas legal e começou a fazer anotações com sua caligrafia precisa.
Eles cometeram um erro crucial, no entanto. Eles revelaram suas cartas cedo demais e de forma agressiva demais. Agora me conte sobre sua situação financeira. Cada detalhe. Eu peguei meus arquivos do cofre no quarto, extratos de investimento, a avaliação da empresa da nossa última rodada de financiamento, documentos de propriedade para as 2 propriedades de aluguel que eu havia comprado com parte da herança da vovó. Mário revisou cada documento metodicamente, ocasionalmente fazendo anotações ou perguntas esclarecedoras. 7,3 milhões em ativos líquidos e investimentos, ele resumiu. Mais 1,5 milhão em avaliação da empresa, embora isso seja menos líquido. Imóveis no valor de aproximadamente 800 mil. Patrimônio líquido total se aproximando de 10 milhões. Ele me olhou por cima dos óculos. E a família Santos não tem conhecimento disso? Nenhum. Eu fui muito cuidadosa. Meus cartões de crédito têm limite modesto. Eu dirijo um carro simples. Eu moro aqui. Eu gesticulei para meu apartamento de 1 quarto. Até mesmo André só sabe que eu tenho uma pequena empresa de tecnologia. Mário se recostou em sua cadeira, um sorriso lento se espalhando por seu rosto envelhecido. Eles calcularam mal, severamente. Agora vamos elaborar nossa resposta. Não apenas uma contraproposta, mas uma reversão completa de sua tentativa de jogo de poder. Trabalhamos lado a lado, Mário redigindo a linguagem, enquanto eu fornecia detalhes financeiros e o contexto sobre o negócio. O novo acordo pré-nupcial que criamos era tudo o que o deles não era. Equilibrado, justo, protetor dos bens e ganhos futuros de ambas as partes. Incluía disposições para minha propriedade intelectual que impediriam qualquer reivindicação sobre minha empresa ou seus desenvolvimentos. Especificava que os bens herdados permaneceriam como propriedade separada. Ele até incluía cláusulas sobre interferência de negócios familiares. Algo que Mário adicionou com particular satisfação. Esta seção aqui, ele apontou para um parágrafo perto do final, impede que a família de qualquer uma das partes exerça influência indevida sobre as decisões conjugais. Se eles querem jogar o jogo pré-nupcial, nós vamos garantir que ele funcione para os 2 lados. Às 23h30, tínhamos um documento completo. Mário havia usado um favor para que ele fosse formatado e encadernado profissionalmente. Um mensageiro chegou pouco antes da meia-noite para entregar o produto final. Ele parecia tão oficial e imponente quanto o documento que os Santos haviam apresentado. A porta do apartamento se abriu sem uma batida. Apenas Juliana tinha esse privilégio. Ela entrou carregando sacolas de comida chinesa para a viagem e uma garrafa de vinho, observando a cena de Mário e eu cercados por documentos legais e extratos financeiros. Imaginei que você precisaria de sustento, ela disse, desempacotando recipientes de macarrão e frango agridoce, e provavelmente alguém para te convencer a não ter fantasias de vingança no meio da noite. Tarde demais para isso, eu disse, mostrando a ela nossa contraproposta. Juliana leu enquanto comia diretamente de um recipiente, sua expressão mudando de preocupação para admiração. Isso é brilhante. Você não está apenas se defendendo, você está partindo para o ataque. A melhor defesa sempre é, disse Mário, aceitando um prato de comida de Juliana com apreciação de avô. Você está realmente preparada para revelar tudo? Juliana me perguntou. A herança, a avaliação da empresa, tudo isso? Uma vez que isso for revelado, você não pode mais voltar atrás. Eu estava lutando com essa pergunta a noite toda. Por anos, encontrei segurança no anonimato financeiro, em ser valorizada por mim mesma e não por meu patrimônio líquido. Mas os Santos forçaram essa escolha. Eles tentaram me destruir financeiramente porque pensaram que eu era impotente, eu disse. Eles precisam entender exatamente quem eles tentaram manipular. Juliana apertou minha mão. Estou orgulhosa de você.
A maioria das pessoas teria assinado por medo ou explodido de raiva. Você não está fazendo nenhum dos dois. Você está sendo estratégica. A vovó Sofia aprovaria, eu disse, pensando em como minha avó construiu sua fortuna silenciosamente, enquanto todos presumiam que ela era apenas uma mulher idosa frugal que cortava cupons. Mário começou a arrumar sua maleta. Descanse um pouco. Amanhã será intenso. Os Santos não vão encarar esse contra-ataque levianamente. Depois que ele saiu, Juliana me ajudou a arrumar a documentação. Você teve notícias de André? Nada. O telefone dele está desligado desde a visita dos pais dele. Isso é revelador, Juliana disse com cautela. Eu sei. O silêncio de André parecia mais uma traição. Ou ele sabia sobre a emboscada e era cúmplice, ou ele era fraco demais para me procurar após o ataque de seus pais. Nenhuma das opções prometia muito para o nosso futuro. Juliana ficou até quase 2 da manhã. Sua presença um conforto, enquanto a dúvida e a raiva lutavam por dominância em minha mente. Antes de ela sair, ela me abraçou com força. Aconteça o que acontecer amanhã, você está fazendo a coisa certa. Não deixe ninguém te diminuir apenas para se sentir grande. Eu não consegui dormir depois que ela saiu. Em vez disso, sentei-me ao meu notebook, elaborando a mensagem que eu enviaria a André ao amanhecer. Precisava ser cuidadosamente redigida, fria o suficiente para transmitir minha raiva, vaga o suficiente para não revelar nada dos meus planos. Eu queria ver a reação genuína dele, não uma atuação treinada por seus pais. Às 5h47 da manhã, eu enviei a mensagem. Osteria da Gema, 12h. Precisamos conversar. A resposta dele veio rapidamente, sugerindo que ele também não estava dormindo. Está tudo bem? Eu não respondi. Deixe-o se perguntar. Deixe-o se preocupar. Em 6 horas, eu saberia se o homem com quem eu planejava me casar ficaria comigo ou se dobraria sob a pressão de sua família. O acordo pré-nupcial e os extratos financeiros estavam em minha maleta ao lado da porta, esperando. O contra-ataque estava preparado. Agora, eu só precisava saber se eu estaria o usando contra 3 pessoas ou 2. A manhã se arrastou em incrementos agonizantes. Eu tomei banho, me vesti com cuidado em um vestido azul marinho que projetava confiança sem ostentação, e cheguei à Osteria da Gema. 15 minutos antes. O restaurante guardava inúmeras memórias de André e eu, compartilhando pratos de massa e sonhos para nosso futuro. Agora, ele seria o anfitrião da reconciliação ou da fratura final de tudo o que havíamos construído juntos. Eu escolhi uma mesa de canto onde eu podia ver a entrada, pedi água com gás e esperei. Minha maleta estava ao meu lado, contendo os documentos financeiros e o novo acordo pré-nupcial que iriam salvar ou afundar meu relacionamento. A multidão do almoço começou a chegar, o barulho confortável de conversas e talheres, tilintando um forte contraste com a tempestade se formando dentro de mim. Jazz. André chegou exatamente ao 12h e minha respiração parou com sua aparência. Seu terno, geralmente impecável, estava amassado, sua gravata torta, olheiras escuras esculpidas sob seus olhos como contusões. Ele parecia ter envelhecido 5 anos da noite para o dia. Quando ele me viu, algo desesperado brilhou em seu rosto antes que ele se recompusesse e caminhasse até mim. Ele se sentou pesadamente, nem sequer tentando seu beijo habitual na minha bochecha. Rafaela, antes que você diga qualquer coisa, eu preciso que você saiba que eu não tinha ideia do que meus pais estavam planejando. Quando cheguei em casa ontem à noite e eles me contaram o que fizeram, eu surtei completamente. Tivemos a pior briga que já tivemos. No entanto, você estava convenientemente em depoimentos ontem à noite, eu disse, mantendo minha voz calma. Depoimentos que soavam notavelmente como um restaurante quando Renata atendeu seu telefone. O rosto dele se enrugou. Eles me disseram que era importante eu ficar longe, que isso era um negócio de família
que precisava ser tratado com delicadeza. Eu pensei que eles iriam discutir a logística do casamento com você, talvez repassar algumas tradições familiares. Eu nunca imaginei que eles iriam te emboscar com um acordo pré-nupcial, especialmente um tão agressivo. Mas você sabia que eles queriam um acordo pré-nupcial? Sim, ele admitiu, seus ombros caídos. Eles têm pressionado por um desde que ficamos noivos. Eu continuei dizendo a eles que eu cuidaria disso, que nós discutiríamos juntos como adultos. Eu queria esperar até depois do casamento, lidar com isso calmamente sem toda essa pressão. Eles concordaram, ou pelo menos eu pensei que sim. O garçom se aproximou, mas eu o afastei com a mão. Esta conversa não podia ter interrupções. Eles ameaçaram me deserdar. André continuou, sua voz rouca. Não apenas do fundo fiduciário, mas da família inteira. Me cortar do escritório, de tudo. E sabe de uma coisa? Eu disse a eles para fazerem isso. Eu disse a eles que se forçar você a assinar aquele documento era o preço do dinheiro deles. Eles poderiam ficar com cada centavo. Ele estendeu a mão sobre a mesa para a minha, mas eu me afastei. Ainda não. Havia muito a ser revelado primeiro. André, eu preciso te mostrar algo. Eu peguei meu telefone e naveguei até o resumo do meu portfólio de investimentos. Depois, o deslizei pela mesa. Ele olhou para a tela, a confusão nublando suas feições. Então seus olhos se fixaram nos números, e eu observei a cor drenar de seu rosto já pálido. A boca dele se abriu, fechou, abriu novamente. Ele olhou do telefone para mim e de volta para o telefone. Isso não pode ser 7 milhões de dólares? 7 milhões de dólares. 7,3 milhões em investimentos líquidos. Mais 1,5 milhão na avaliação da minha empresa. Cerca de 800 mil dólares em propriedades de aluguel. Minha avó me deixou mais do que memórias quando ela morreu. André olhou para a tela como se ela pudesse se transformar em algo que fizesse mais sentido. Você teve quase 10 milhões de dólares esse tempo todo, enquanto minha mãe fazia comentários maldosos sobre seu apartamento, enquanto meu pai te interrogava sobre sua estabilidade financeira, enquanto eles te tratavam como uma caçadora de fortunas tentando subir na vida. Cada sorriso condescendente, cada comentário paternalista sobre meu pequeno negócio, cada sugestão de que eu tinha sorte por estar me casando com a família Santos. Eu deixei o peso disso se instalar entre nós. Eu aguentei tudo, sabendo que eu poderia comprar meu caminho para o clube de campo deles 10 vezes. A mão dele tremia enquanto ele empurrava meu telefone de volta para mim. Por que você não me contou? 3 anos, Rafaela. Nós estamos juntos há 3 anos. Pela mesma razão que você não se apresenta mencionando seu fundo fiduciário. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu queria algo real, algo que não fosse sobre dinheiro ou status ou nomes de família. Eu pensei que tínhamos isso. André ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando ele levantou o olhar, sua expressão havia mudado para algo que eu não esperava. Uma mistura de admiração e compreensão, talvez até orgulho. Você os deixou mostrar exatamente quem eles são, ele disse lentamente. Meus pais, com toda a conversa deles sobre berço e classe, e origens apropriadas. Eles te mostraram o pior de si mesmos, porque pensaram que você era impotente. E o tempo todo você tinha mais ativos líquidos do que eu. Uma risada escapou dele, amarga e afiada. Você sabe qual é a ironia? Eles ficaram tão preocupados em proteger o dinheiro da família de você, e você poderia estar protegendo seu dinheiro de nós. Meu Deus, quando eles descobrirem, eles vão descobrir esta tarde. Eu disse, tirando o novo acordo pré-nupcial da minha maleta. Mário Reis e eu elaboramos isso ontem à noite. É justo, equilibrado, protege os bens de ambas as partes igualmente, incluindo proteção para meus ativos e propriedade intelectual. André pegou o documento, lendo-o com seu olhar de advogado. Eu o observei lendo, vendo sua expressão mudar de avaliação profissional
para genuína surpresa. Na verdade, isso é completamente razoável. Mais do que razoável. É generoso, considerando o que você está trazendo para o casamento. Ele olhou para mim. Isso faz o documento deles parecer o que ele é, um ataque financeiro. A questão é, André, onde você se posiciona? Porque às 3 horas de hoje eu vou me encontrar com seus pais no Clube Metropolitano do Rio. Eu vou apresentar esta contraproposta e revelar exatamente quem eles tentaram intimidar. Mas eu preciso saber, você está ao meu lado ou entre nós? Ele colocou o documento e se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Rafaela, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu passei 30 anos sob o controle deles. 30 anos sendo gerenciado, dirigido, moldado na visão deles do que um herdeiro Santos deveria ser. Cada decisão importante, cada relacionamento, cada escolha foi filtrada pela aprovação deles. Até amar você se tornou algo que eles tinham que controlar e conter. A voz dele ficou mais forte. Mas o que eles fizeram ontem, o que eles tentaram fazer com você, finalmente quebrou algo em mim. Ou talvez tenha consertado algo que estava quebrado o tempo todo. Eu não quero o dinheiro deles se ele vem com correntes que estrangulam todos que eu amo. Eu não quero a aprovação deles se isso significa tratar as pessoas como aquisições a serem gerenciadas. Ele estendeu a mão para a minha novamente e desta vez eu o deixei pegá-la. Eu não estou entre você e eles. Eu estou com você, enfrentando-os, como iguais, como parceiros, do jeito que sempre deveria ter sido. O alívio que me invadiu foi avassalador. Você entende o que isso significa? Eles podem realmente cumprir suas ameaças, a deserdar o escritório, tudo isso. Então eu vou construir minha própria carreira, com alguém que me vê como mais do que apenas o nome Santos. O aperto dele em minha mão se intensificou. Me diga o plano. O que acontece às 3 horas? Eu descrevi a estratégia de Mário. Apresentar a contraproposta, revelar minha posição financeira. Estabelecer novas fronteiras para nosso casamento e para o envolvimento deles nele. André ouviu, ocasionalmente balançando a cabeça, sua expressão endurecendo com determinação. Eles serão pegos de surpresa, ele disse. Especialmente a mãe. Ela construiu toda a percepção dela sobre você na suposição de que você precisa de nós mais do que nós precisamos de você. O Clube Metropolitano do Rio, 3 horas. Mário estará lá como minha representação legal. Você está preparado para isso? O maxilar de André se firmou com uma determinação que eu raramente tinha visto nele. Eles me controlaram a vida inteira, Rafaela. Usaram dinheiro e obrigação familiar como uma coleira. Isso acaba hoje. Saímos da hosteria da Gema separadamente. André indo para casa para se vestir com seu melhor terno, enquanto eu voltava para meu apartamento para pegar os documentos e me fortalecer para o que estava por vir. Mário já estava esperando no saguão do Clube Metropolitano do Rio quando eu cheguei às 14h. Sua presença exalava respeito dos funcionários que claramente reconheciam a autoridade legal quando a viam. Pronta para a batalha? Ele perguntou baixinho, ajustando seus óculos de arame. Tão pronta quanto alguém pode estar para destruir o complexo de superioridade de seus sogros. Eu respondi, segurando minha maleta. O Clube Metropolitano do Rio era o dinheiro antigo de Rio de Janeiro condensado em arquitetura. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro que haviam recebido homens poderosos por gerações. Pinturas a óleo de industriais mortos há muito tempo, assistindo de molduras douradas. Eu o escolhi especificamente porque aqui o nome Santos era apenas um entre muitos. Eles não podiam se impor tão facilmente quanto em seu próprio clube de campo. André chegou às 14h55, parecendo transformado em relação ao homem que vi no almoço. Seu terno de carvão estava perfeitamente passado, sua postura reta, sua expressão definida com uma determinação que eu raramente tinha visto. Ele beijou minha bochecha e sussurrou. Juntos,
antes de se sentar ao meu lado. Nós nos organizamos estrategicamente na mesa da sala de jantar privada. Mário à minha direita, André à minha esquerda, nossos documentos organizados diante de nós como munição. A frente unida que apresentamos era deliberada. Esta não era uma discussão familiar, mas uma negociação de negócios. Às 15h15, Pedro e Elizabeth Santos chegaram. 15 minutos atrasados, o jogo de poder padrão deles para estabelecer domínio. Eles entraram esperando me encontrar ansiosa, checando o relógio, preocupada com o descontentamento deles. Em vez disso, nos encontraram em meio a uma discussão profunda sobre uma das cláusulas do contrato, mal olhando para cima para reconhecer a chegada deles. Nós não temos muito tempo, Pedro anunciou, puxando uma cadeira com força desnecessária. O jantar de ensaio é amanhã à noite, e isso precisa ser resolvido. Elizabeth sentou-se ao lado dele, seu casaco Chanel impecável, sua expressão já irradiando desaprovação. Eu presumo que você voltou a si, Rafaela. O casamento é amanhã. Certamente você não quer criar um drama desnecessário. Eu levantei o olhar do documento que eu estava revisando com Mário, encontrando o olhar dela firmemente. Não haverá drama se pudermos chegar a um acordo razoável. O acordo já foi apresentado, disse Pedro, seu tom não aceitando discussão. Você simplesmente precisa assiná-lo. Na verdade, eu disse, deslizando nossa contraproposta pela mesa. Estamos aqui para discutir os termos. O documento de vocês era inaceitável. Esta é a nossa alternativa. O rosto de Elizabeth ficou vermelho. Isto não é uma negociação. Você assina nosso acordo ou o quê? A voz de André cortou a sala como uma lâmina. Você vai cancelar o casamento? Vá em frente, mãe. Eu pessoalmente ligarei para cada convidado esta noite e explicarei exatamente por quê. Que meus pais tentaram abusar financeiramente de minha noiva 2 dias antes do nosso casamento. O choque nos rostos deles foi profundo. Elizabeth realmente recuou, como se André a tivesse agredido fisicamente. A boca de Pedro se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eles nunca em 30 anos tinham ouvido seu filho falar com eles com tanta autoridade. André, Elizabeth começou, sua voz tremendo um pouco. Você não entende as implicações. Eu entendo perfeitamente, André a interrompeu. Vocês emboscaram Rafaela em sua própria casa. Vocês tentaram forçá-la a assinar seus direitos sem aconselhamento jurídico. Vocês tentaram estabelecer controle financeiro sobre nosso casamento antes mesmo de ele começar. Eu entendo exatamente o que vocês fizeram. Pedro se recuperou primeiro, seus instintos de advogado entrando em ação. Isso é sobre proteger os bens da família, nada mais. Então vocês devem ficar aliviados em saber que Rafaela tem bens significativos próprios para proteger. Mário interveio suavemente. Eu alcancei minha maleta e peguei os extratos financeiros, colocando-os na mesa polida com precisão deliberada. Os documentos caíram com um som suave que pareceu ecoar no silêncio repentino. Antes que vocês descartem nossa contraproposta, eu disse, minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Há algo que vocês deveriam saber sobre quem vocês tentaram intimidar. Pedro estendeu a mão para os papéis, com a confiança de alguém acostumado a revisar documentos financeiros. Essa confiança evaporou quando seus olhos percorreram a primeira página. Sua mão realmente tremia, enquanto ele virava para a segunda página, depois para a terceira. Elizabeth se inclinou, tentando ler por cima do ombro dele, seu rosto perfeitamente composto, rachando como porcelana fina. Isso é... Pedro começou, então parou e começou novamente. Isso não pode ser preciso. Cada centavo documentado e verificado, Mário disse com satisfação. Contas de investimento, propriedades, avaliação da empresa. O patrimônio líquido da Sra. Santos é de aproximadamente 10 milhões de dólares. Foi assim durante toda a duração de seu relacionamento com seu filho.
A boca de Elizabeth se abriu e fechou sem produzir som. Uma primeira em minha experiência com ela. Ela olhou dos documentos para mim, para André e de volta para os documentos, como se estivesse esperando que eles se reorganizassem em algo que fizesse sentido em sua visão de mundo. 7 milhões em herança, eu disse calmamente. Mais 1,5 milhão na minha empresa de tecnologia, que vocês dispensaram como um hobby. 800 mil em propriedades de aluguel. Tudo meu antes de eu sequer conhecer André. O silêncio se estendeu tanto que eu pude ouvir o relógio antigo tic-taqueando na lareira. Pedro colocou os documentos com cuidado exagerado, como se eles pudessem explodir. O rosto dele passou de vermelho a pálido a um cinza doentio. Você teve 10 milhões de dólares. Elizabeth finalmente conseguiu, sua voz mal acima de um sussurro. Todo esse tempo, enquanto você me tratava como uma caçadora de fortunas, eu terminei para ela. Enquanto você fazia comentários maldosos sobre meu apartamento e meu carro. Enquanto você me interrogava sobre os salários de professores dos meus pais e presumia que eu não podia pagar por um vestido de noiva adequado. Sim, eu tinha 10 milhões de dólares durante tudo isso. As mãos de Elizabeth voaram para sua garganta, mexendo nervosamente em seu colar de pérolas. Você poderia ter nos contado. Nós teríamos me tratado de forma diferente? Eu a interrompi. É exatamente por isso que eu não contei. Eu queria ver quem vocês realmente eram, como vocês tratam as pessoas que vocês percebem como inferiores. E agora eu sei. Isso muda as coisas, disse Pedro. Sua mente claramente recalculando cada interação que já tivemos. Não, André disse firmemente. Não muda nada. Apenas revela o que sempre foi verdade. Que vocês julgam Rafaela com base em suas suposições, não em quem ela realmente é. O dinheiro não a torna mais digna de respeito. Apenas expõe o quão indigno seu desrespeito sempre foi. Elizabeth olhou para seu filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. André, nós estávamos tentando te proteger. De quê? De me casar com uma mulher bem-sucedida, independentemente rica, que me amava sem saber sobre meu fundo fiduciário? Sim, que destino terrível vocês estavam me salvando, Mário pigarreou. Talvez devêssemos focar na questão em questão. A contraproposta que a senhora Santos e eu preparamos é eminentemente justa. Ela protege os bens de ambas as partes igualmente, inclui disposições para a propriedade intelectual e estabelece limites claros para o envolvimento da família nas decisões conjugais. Pedro pegou nosso acordo pré-nupcial, seus movimentos mecânicos. Ele começou a ler, seus instintos profissionais assumindo o controle, apesar de seu choque óbvio. Elizabeth ficou congelada, olhando para mim como se eu tivesse me transformado em outra pessoa inteiramente. A dinâmica de poder na sala havia sido completamente invertida. As pessoas que entraram esperando submissão agora estavam de frente para iguais. Não, com pessoas que o superaram completamente. A emboscada cuidadosamente construída deles se tornou sua própria humilhação. Pedro colocou nosso acordo pré-nupcial depois de lê-lo 2 vezes. Sua expressão ilegível. Elizabeth permaneceu congelada, seus dedos ainda segurando suas pérolas, como se fossem uma tábua de salvação para o mundo que ela entendia. O relógio de pé no canto tic-taqueava constantemente, marcando segundos que pareciam horas. Este acordo, Pedro finalmente disse, sua voz medida e profissional, é na verdade mais favorável a André do que o que propomos era para Rafaela. Esse é o ponto, Mário respondeu. Um casamento é uma parceria, não uma aquisição hostil. O maxilar de Pedro se apertou. Ele pegou seu telefone e se afastou da mesa, falando em tons abafados com alguém. Sem dúvida, sua equipe jurídica. Elizabeth assistiu a seu marido com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Incerteza.
Eu preciso de um pouco de ar, ela anunciou de repente, levantando-se com menos do que sua graça usual. Ela caminhou até a janela com vista para a Avenida Atlântica, suas costas para nós, ombros rígidos, sob seu casaco de grife. André estendeu a mão para a minha debaixo da mesa. Sua palma estava firme, quente, tranquilizadora. Esperamos em silêncio enquanto Pedro fazia 3 ligações separadas, cada uma aparentemente mais acalorada que a anterior. Eu captei fragmentos. Não, isso não é aceitável. Encontre outro caminho. E, finalmente, eu não me importo com o que fulano pensa. Depois de 20 minutos, Pedro voltou à mesa. Minha equipe jurídica quer fazer várias modificações. Sem modificações, Mário disse simplesmente. O acordo é mais do que justo. Assinem como está ou nós saímos. Você está nos dando um ultimato? A voz de Pedro carregava uma nota de descrença, como se o universo tivesse de repente se invertido. O mesmo ultimato que vocês deram a Rafaela, André disse calmamente. Exceto que estamos dando a vocês 18 horas para decidir, não 2. Elizabeth se virou da janela. Seu rosto havia perdido sua compostura cuidadosa habitual, revelando algo cru por baixo. Por quê? Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Por que você escondeu isso de nós? A pergunta pairou no ar. Eu poderia ter dado a ela a resposta fácil, que não era da conta deles, que minhas finanças eram privadas. Mas algo em sua expressão, uma rachadura na fachada que ela manteve por 3 anos, me fez escolher a honestidade. Minha avó viveu a vida inteira sendo julgada por não ter o suficiente. Eu disse. Ela era brilhante, estratégica, paciente, e todos a descartavam como apenas mais uma mulher da classe trabalhadora que cortava cupons. Quando ela me deixou sua fortuna, ela também me deixou uma lição. O dinheiro não revela caráter, ele o esconde. As pessoas mostram quem elas realmente são quando pensam que você não tem nada que elas queiram. Elizabeth estremeceu, como se eu a tivesse esbofeteado. Ela voltou para seu assento lentamente, envelhecendo anos naqueles poucos passos. Nós vamos precisar de tempo para revisar isso adequadamente, Pedro disse, embora seu tom tivesse perdido sua autoridade anterior. Vocês têm até o meio-dia de amanhã, Mário respondeu. O casamento é às 4. Isso deve ser tempo suficiente para uma decisão. Nós os deixamos sentados naquela mesa polida, o mundo deles embaralhado como um baralho de cartas. No elevador, André me puxou para seus braços, me segurando com força o suficiente para que eu pudesse sentir seu coração acelerado. Você foi magnífica, ele sussurrou contra meu cabelo. Você me libertou também. 30 anos, Rafaela. 30 anos sendo gerenciado, controlado, dirigido. Cada decisão filtrada pela aprovação deles. Cada escolha medida contra as expectativas deles. Ele se afastou um pouco para olhar para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu passei a vida inteira aceitando que o dinheiro deles vinha com correntes. Você me mostrou que as correntes eram apenas tão fortes quanto meu medo de perder a aprovação deles. Você me mostrou que era possível enfrentá-los e sobreviver. Nós mostramos um ao outro. Eu corrigi, pensando em como o apoio dele havia tornado minha revelação possível. Eu não poderia ter feito isso sem você escolhendo ficar ao meu lado. Enquanto nós dançávamos, eu vislumbrei nossos convidados por cima do ombro de André. Mário Reis levantou sua taça de champanhe, em um brinde silencioso, sua expressão satisfeita. Juliana estava chorando de alegria enquanto fingia ajeitar a maquiagem. Meus pais dançavam por perto, meu pai me dando uma piscadela orgulhosa quando nossos olhos se encontraram. 6 meses se passaram desde aquele dia de casamento e as mudanças se mantiveram firmes. Nosso acordo pré-nupcial permanece intocado na caixa de depósito segura do banco. Seu propósito já cumprido. Não como proteção contra o divórcio, mas como o documento que estabeleceu nossa igualdade. Elizabeth liga antes de visitar agora, realmente perguntando em vez de anunciar. Terça-feira funciona para o almoço? Ela dirá,
respeitando quando eu respondo que tenho reuniões com clientes. A mulher que uma vez invadiu todas as fronteiras agora espera por um convite. Pedro me encaminha regularmente oportunidades de investimento, buscando genuinamente minha opinião. Seus e-mails vêm com notas como: "Pensei que isso poderia te interessar", ou "valorizaria sua perspectiva sobre isso". A condescendência foi substituída por respeito colegial. Jantares de domingo com a família Santos acontecem mensalmente agora, não semanalmente. Estabelecemos essa fronteira cedo e, surpreendentemente, eles a respeitaram. Quando comparecemos, a dinâmica mudou completamente. Elizabeth pergunta sobre minha empresa com genuíno interesse. Pedro discute tendências de mercado como iguais. Até o primo de André, Henrique, me trata como uma parceira em vez de uma intrusa. Nossa casa, uma casa em Lincoln Park que compramos juntos, com ambos os nomes na escritura, se tornou um símbolo de nossa parceria equilibrada. Nem o apartamento modesto ao qual eu me apeguei, nem a mansão ostentosa que os pais dele teriam escolhido, mas algo que reflete nós dois. Às vezes eu fico em meu escritório em casa, olhando para a foto da vovó Sofia na minha estante, e sinto a presença dela. Ela viveu a vida inteira deixando as pessoas a subestimarem, enquanto silenciosamente construía um império. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você exibe, mas como você a usa quando mais importa. Os santos aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Eles pensaram que estavam emboscando uma garota impotente que precisava de seu filho mais do que ele precisava dela. Em vez disso, eles encontraram alguém que passou anos estudando o manual de jogo deles enquanto escondia suas próprias cartas. Minha vingança não foi destruí-los, foi forçá-los a me verem claramente pela primeira vez. O acordo pré-nupcial que eles usaram como uma arma se tornou o espelho que refletiu suas próprias suposições de volta para eles. Os sorrisos desdenhosos deles foram direcionados a alguém muito mais formidável do que eles jamais imaginaram. E no final, eles não tiveram escolha a não ser reconhecer isso. Os tesouros que se escondem à vista de todos são frequentemente os mais valiosos. E os oponentes que você nunca vê vindo são os mais perigosos de todos. Se esta história de virar o jogo contra sogros pretensiosos fez você torcer por justiça, curta este vídeo agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Rafaela colocou aqueles extratos financeiros na mesa e observou o complexo de superioridade da família Santos desmoronar em segundos. Qual foi o seu momento de doce vingança favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo.